Bem, e se eu te dissesse que uma nova GPU pode ser 10 vezes mais poderosa que a 5090? Você acreditaria? Eu sei, parece loucura, né? Mas essa é exatamente a proposta de Zeus, a nova GPU da Bolt Graphics, que pode mudar completamente o mercado das placas de vídeo atualmente. Hoje eu vou te contar tudo sobre essa novidade que está dando o que falar nas últimas semanas. E bem, eu sou o Nathan e trarei essa novidade fresquinha sobre tudo o que está acontecendo a respeito dessa nova GPU. Também não se esqueçam de deixar o like e se inscrever para mais vídeos. Bem, basicamente, a Bolt Graphics, uma startup sediada em Sunnyvale, Califórnia, anunciou recentemente a sua nova GPU chamada Zeus, projetada para workloads de alto desempenho, incluindo renderização, HPC, que é computação de alta performance, e jogos. A empresa afirma que a Zeus supera significativamente as limitações de desempenho, eficiência e funcionalidade das GPUs tradicionais. Ou seja, a empresa promete solucionar problemas que muitos gamers e consumidores enfrentam atualmente, como a falta de desempenho bruto nas novas placas da linha RTX 50, que a Nvidia tem insistido naquele papinho do DLSS, geração de quadros, para compensar a falta de potência real. Mas quando testadas sem essas tecnologias, as GPUs mal conseguem manter os 30 FPS em cenários mais complexos, utilizando o Path Tracing. A Zeus, por outro lado, promete um desempenho puro e extraordinário, sem depender desses recursos para entregar performance real. A respeito do desempenho bruto, que essa placa de vídeo oferece, pelo que foi explicado, a respeito do vídeo e das informações contidas sobre essa placa Zeus, aqui consta que a placa basicamente oferece um aumento de 10 vezes na performance de renderização, ou seja, 10 vezes de performance em renderizar objetos 3D e cálculos, entre 6 vezes mais workloads FP64 HPC. Em simulações de ondas eletromagnéticas, o ganho consegue ser até de 300 vezes. Aí você me pergunta, tá, Nathan, mas o que porra isso significa, tá ligado? Significa o quê? Que as simulações científicas, modelagem financeira, inteligência artificial avançada e até mesmo cálculos sobre buraco negro, exploração espacial e tudo isso poderão ser processadas literalmente de uma precisão absurda. Isso transforma o quê? Que a Zeus não é só uma GPU para jogos e etc. Não. Ela também é uma ferramenta revolucionária para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e o ganho da ciência em si, sabe? E além dessas melhorias que essa placa de nova acabou de ser anunciada em forma, aqui também diz que as placas de vídeo Zeus, ela possui um dos maiores diferenciais do mercado de placas de vídeo atualmente, que seria a memória expansível. Literalmente, uma placa de vídeo que você consegue colocar VRAM. Sim, parece loucura, eu sei. E basicamente as fabricantes tradicionais como Nvidia e AMD costumam lançar GPUs com pouca VRAM, forçando os consumidores a pagar caro por versões superiores, por assim dizer, não é? Que seria basicamente a linha 5080, 5090, mas beleza, na 5070 você tem que aturar apenas só 12 GB de VRAM, o que limita totalmente a experiência com resoluções mais altas para quem tem monitor resolução até 2K, 4K, meio que fica difícil de rodar com esse tipo de placa de vídeo com pouca VRAM. E acabou que o Zeus ele resolve esse problema, meio que permitindo com que o usuário ou o consumidor consiga expandir a memória da GPU com até 2 slots de DDR5 SOLID-MMM. Ela permite até 384 GB de VRAM em placas PCI Express, algo simplesmente inédito. Esse diferencial pode literalmente redefinir completamente o mercado de placas de vídeo, eliminando gargalos de memória que prejudicam o desempenho de jogos e até no desenvolvimento de jogos também em si, programas e aplicações profissionais, facilitando também muito para servidores, sabe, que necessitam constantemente do alto consumo de memória. E além disso, foi anunciado também que essa placa, ela tem um detalhe muito importante e impressionante demais, que seria basicamente a eficiência energética que ela lida com a energia. Por exemplo, enquanto a RTX 5090 consome quase
600 watts de energia, para vocês terem uma noção, exigindo fontes caríssimas e até, né, gerando risco de superaquecimento. Meio que eles prometeram, com a nova placa Zeus, manter o consumo em pelo menos a 250 watts por placa. E sim, isso é bem pouco. É literalmente menos que a metade do consumo da 5090, que vai de 600 para 250, tornando uma opção muito mais eficiente e econômica. Além disso, de reduzir custos com energia, isso também significa menos calor e menor necessidade de você ter que investir no seu setup para resfriamento, essas coisas agressivas assim, para diminuir o calor. Se a Bolt Graphics realmente entregar o que ela promete, poderemos ter certeza que haverá um novo padrão de eficiência para GPUs de alto desempenho. Ou seja, imagine aí, o padrão agora ser 250 watts, me perdoem, em vez de ser 600. Não vai ter aquele desperdício inteiro de energia que as placas atuais realmente possuem hoje em dia. E nota, ela ainda oferece o dobro. Imagine aí, você pagar menos de energia e consumir menos calor e menos energia e ainda ter o dobro de performance, sabe? Então, meio que vai se tornar meio que algo padrão, realmente. Então, é isso que eu vejo, assim, como inovação real que a nova geração de placas de vídeo tá precisando. E, realmente, nos fazem questionar, porra, a Nvidia, tanto tempo no topo assim, que fez com que até a própria AMD desistisse de investir em placas high-end, sabe? Então, eu vejo um potencial, sim, muito grande na Zeus. E, pra quem aí tá se perguntando se a Zeus realmente é 10 vezes superior à própria placa da RTX 5090, a resposta é sim, literalmente. Pelos dados divulgados, a Zeus supera a RTX 5090 e outras GPUs high-end da geração atual de forma impressionante. Literalmente, as imagens que eles divulgaram, a placa Zeus 1C, que seria, né, a versão mais fraquinha da placa Zeus, tinha 2,5 vezes mais performance do que a placa da RTX 5090. Então, sim... É muito doido imaginar isso. 2 vezes a versão mais fraca, enquanto a versão Zeus 2C possui basicamente 5 vezes mais performance que a 5090, e a Zeus 3C tendo 10 vezes mais performance que a 5090. E tudo isso sem depender de upscaling ou geração de quadros, apenas no desempenho bruto e puro como deve ser. E sim, meus amigos, isso é simplesmente absurdo e pode mudar completamente o futuro da computação gráfica. Literalmente, o futuro depende disso e dessa placa de vídeo. Se a Zeus realmente for lançada, o que é de se esperar pelo anúncio, meio que para o público gamer, no caso, nós que consumimos, poderemos ver uma revolução no mercado de hardware. Hoje, a falta de concorrência literalmente tem prejudicado a evolução das placas de vídeo. A AMD, que sempre foi vista como rival da Nvidia, tem focado mais no público de entrada, deixando high-end, como eu havia dito, né, anteriormente. E essa falta de evolução, pelo que a gente para imaginar assim, afeta diretamente os jogos que nós jogamos, que cada vez são lançados mais mal otimizados, exigindo tecnologias como Ray Tracing, Path Tracing e toda aquela porcaria de geração de quadros e DLSS, FSR, tudo para otimizar um jogo que não está otimizado do jeito que deveria estar. E literalmente essas exigências de tecnologia fazem com que cada vez as nossas GPUs atuais não consigam rodá-la de maneira eficiente. Como eu havia dito, a RTX rodando Path Tracing a 30 FPS, o que é algo bizarro, sabe? E cada vez mais o monopólio da Nvidia tem levado a indústria menos criativa e mais interessada em lucrar do que inovar, sabe? Não tem buscado evoluir as placas, não, é mais buscada em lucrar, é o lucro excessivo que a Nvidia busca e tem afetado literalmente o mercado de jogos, de placas de vídeo em si. Essa geração tá estagnada, basicamente. E se realmente, se a Zeus for essa placa de vídeo toda mesmo, que ofereça um desempenho surreal por um preço que não seja tão exorbitante quanto deveria ser, literalmente poderemos ver jogos rodando em 4K, no Ultra, com Path Tracing acima de 100 FPS, no mínimo, sabe? Sem a necessidade de truques como upscaling, geração de quadros, tudo no poder bruto mesmo. Isso sim seria uma revolução para gamers e profissionais da área. E além disso, além dessa informação inteira, dessa bomba que a Bolt Graphics nos mostrou, a Microsoft também anunciou recentemente novas tecnologias que podem impulsionar ainda mais o avanço digital, sabe? Estamos cada vez mais perto de um futuro onde o desempenho não será mais um problema
E isso é algo que eu tô curioso, de fato, pra saber como vai ser, sabe? Como será o futuro, utilizando esse poder mesmo computacional e tecnologia também, Microsoft. E, bem, basicamente foi isso. O vídeo de hoje foi só pra introduzir mesmo sobre as placas da Zeus. E vocês gostaram? O que vocês acham das novas placas Zeus? Será que elas vão realmente revolucionar o mercado ou é apenas marketing exagerado? Quero saber a opinião de vocês. Então, deixem seus comentários aí embaixo. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal para obter mais conteúdos como esse. Valeu e até a próxima. Fui.